Este é o Sol. Desde 10.000 anos antes de Cristo, a história está repleta de gravuras e escritos que refletem a reverência e a adoração das pessoas por esse astro. É fácil entender o porquê. Todas as manhãs o Sol nasce, trazendo visão, calor e segurança, salvando a humanidade do frio, da escuridão cega e repleta de predadores da noite. Sem ele, as culturas sabiam que as colheitas não cresceriam e a vida no planeta não sobreviveria. Essas realidades tornaram o Sol o objeto mais adorado de todos os tempos. Da mesma forma, elas também tinham plena consciência das estrelas. O acompanhamento das estrelas permitia reconhecer e antecipar eventos que ocorriam em longos períodos, como eclipses e luas cheias. Assim, catalogaram grupos celestes no que hoje conhecemos como constelações. Esta é a cruz do zodíaco, uma das imagens conceituais mais antigas da história humana. Ela reflete o Sol enquanto ele passa figurativamente pelas 12 principais constelações ao longo do ano. Também representa os 12 meses, as 4 estações, os solstícios e os equinócios. O termo zodíaco relaciona-se ao fato de as constelações terem sido antropomorfizadas ou personificadas como figuras ou animais. Em outras palavras, as civilizações antigas não apenas seguiam o Sol e as estrelas, elas os personificavam com mitos elaborados sobre seus movimentos e relações. O Sol, com suas qualidades de dar e salvar a vida, foi personificado como um representante do Criador, invisível ou Deus, o Sol de Deus, a luz do mundo, o Salvador da humanidade. Da mesma forma, as 12 constelações representavam os lugares de passagem do Sol de Deus, identificados por nomes ligados a elementos da natureza daquela época. Por exemplo, Aquário, o portador de água que traz as chuvas da primavera. Este é Boros, ele é o deus Sol do Egito, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. É o Sol antropomorfizado, e sua vida é uma série de mitos alegóricos sobre o movimento solar no céu. Pelos hieróglifos egípcios, sabemos muito sobre o Messias solar. Horus, sendo o Sol ou a luz, tinha um inimigo chamado Set, a personificação da escuridão ou da noite. Metaforicamente, todas as manhãs, Horus vencia a batalha contra Set, enquanto à noite, Set o derrotava e o enviava ao submundo. É crucial notar que a dualidade entre luz e trevas, ou bem e mal, é um dos temas mitológicos mais universais e ainda se manifesta em muitos níveis hoje. Em linhas gerais, a história de Horus é assim. Ele nasceu em 25 de dezembro, da Virgem Ísis Maria. Seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no leste e desde pequeno foi adorado por 3 reis. Aos 12 anos era um professor prodígio. Aos 30 foi batizado por Anup e iniciou seu ministério. Horus tinha 12 discípulos, realizava milagres como curar doentes e caminhar sobre a água. Era conhecido por títulos como a Verdade, a Luz, o Filho Ungido de Deus, o Bom Pastor, o Cordeiro de Deus, entre outros. Traído por Tifon, foi crucificado, enterrado por 3 dias e ressuscitou. Esses atributos de Horus, originais ou não, permeiam muitas culturas. Outros deuses compartilham estruturas mitológicas semelhantes. Atis da Frígia, nascido da Virgem Nana em 25 de dezembro, crucificado, sepultado e ressuscitado após 3 dias. Krishna da Índia, nascido da Virgem Devaki, com uma estrela no leste anunciando seu nascimento, realizou milagres com discípulos e ressuscitou após a morte. Dionísio da Grécia,
nascido de uma virgem em 25 de dezembro, era um mestre itinerante que transformou água em vinho. Chamado de Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, Alfa e Ômega, ressuscitou após a morte. Mitra da Pérsia, nascido de uma virgem em 25 de dezembro, teve 12 discípulos. Realizou milagres e ressuscitou 3 dias após. Seu dia sagrado era o domingo. O fato é que existem inúmeros salvadores de diferentes períodos e de todas as partes do mundo que seguem essas características gerais. A questão permanece: por que esses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que morto por 3 dias antes da inevitável ressurreição? Por que 12 discípulos ou seguidores? Para descobrir, vamos examinar o mais recente dos Messias solares. Jesus Cristo, o Messias solar mais recente, nasceu da Virgem Maria em 25 de dezembro em Belém. Uma estrela no leste guiou 3 reis até ele. Aos 12 anos era um mestre. Aos 30, batizado por João Batista, iniciou seu ministério. Teve 12 discípulos, curou doentes, andou sobre as águas e foi chamado de Rei dos Reis, Filho de Deus, Luz do mundo, entre outros. Após ser traído por Judas, crucificado, sepultado por 3 dias, ressuscitou e ascendeu aos céus. Sequência do nascimento é totalmente astrológica. A estrela no leste é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que em 24 de dezembro se alinha com as 3 estrelas mais brilhantes do cinturão de Órion. Conhecidas antigamente como os 3 reis, elas apontam para o local do nascer do sol em 25 de dezembro. Este é o motivo pelo qual os 3 reis seguem a estrela no leste para localizar o nascer do sol. O nascimento do sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgem, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgem também é chamada de Casa do Pão. E a representação de Virgem é uma mulher segurando um feixe de trigo. Essa Casa do Pão e seu símbolo do trigo representam agosto e setembro, o período da colheita. Por sua vez, Belém, em hebraico, significa literalmente Casa do Pão. Belém é, portanto, uma referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Há outro fenômeno fascinante que ocorre por volta de 25 de dezembro, ou do solstício de inverno. Do solstício de verão até o solstício de inverno, os dias ficam mais curtos e frios. E do ponto de vista do hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, tornando-se menor e mais escasso. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas, ao se aproximar o solstício de inverno, simbolizavam o processo de morte para os antigos. Era a morte do sol. E até 22 de dezembro, a morte do sol era totalmente concretizada. Pois o sol, movendo-se continuamente para o sul por 6 meses, atinge seu ponto mais baixo no céu. Nesse momento, algo curioso acontece. O Sol para de se mover para o sul, pelo menos perceptivelmente, por 3 dias. Durante esses 3 dias de pausa, o Sol reside próximo à constelação do Cruzeiro do Sul, ou Crux. E após esse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau para o norte, anunciando dias mais longos, calor e a primavera. Assim, dizia-se que o Sol morreu na cruz, esteve morto por 3 dias e ressuscitou ou renasceu. É por isso que Jesus e inúmeros outros deuses solares compartilham o conceito da crucificação, morte de 3 dias e ressurreição. Trata-se
do período de transição do Sol, antes de mudar sua direção de volta ao hemisfério norte, trazendo a primavera e, assim, a salvação. No entanto, a ressurreição do Sol só era celebrada no equinócio da primavera, ou Páscoa. Isso ocorre porque, no equinócio da primavera, o Sol oficialmente supera as trevas malignas, já que os dias passam a ser mais longos que as noites, e as condições revitalizantes da primavera emergem. Agora, talvez o símbolo astrológico mais óbvio em torno de Jesus seja o dos 12 discípulos. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco, que Jesus, sendo o Sol, percorre em sua jornada. De fato, o número 12 é recorrente na Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, a vida figurativa do Sol, este não era apenas uma expressão artística ou ferramenta para rastrear o movimento solar. Era também um símbolo espiritual pagão, cuja representação simplificada era assim. Este não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do zodíaco. Por isso, em obras ocultistas antigas, Jesus sempre é mostrado com a cabeça sobre a cruz. Pois Jesus é o Filho de Deus, a luz do mundo, o Salvador ressuscitado que retorna todas as manhãs, a glória de Deus que combate as obras das trevas, renascendo a cada amanhecer e sendo visto vindo nas nuvens, no céu, com sua coroa de espinhos ou raios solares.